Apresentação Fábio Guimarães. Participação Rogério Tigrinho. Te vejo aqui. Saúde, ciência, tecnologia, diversão, curiosidades e turismo. Então chega junto, é com você, Fábio. Olá, internauta, estamos aqui no 7º episódio de Te Vejo Aqui. E como nós dissemos na semana passada, vai vir aqui hoje um cara que começou aos 15 anos no rádio. Em 1980 ele foi para a TV Globo. Ele é Haroldo Barros. Qual foi a experiência que você teve no rádio que você trouxe para a TV, por favor? Ô Fábio, antes de mais nada, um prazer muito grande estar aqui, né, com você, com o Rogério. E fiquei muito feliz quando o Rogério me fez o convite, uma oportunidade de estar aqui com vocês. Você que eu não trabalhamos juntos tanto tempo, mas a gente não se via também há tanto tempo, né? Anos. E estou muito feliz de estar aqui. Você perguntou como é que eu comecei isso? É a história do rádio, né? Você fez rádio, se não me engano, em Teresópolis, foi isso? Sim. E aí depois, como é que isso foi a saída para a TV? O que você aproveitou do rádio para a TV? Como é que conta pra gente? Bom, eu preciso começar do começo para as pessoas entenderem, né? Eu sou nascido e criado no interior de Teresópolis, num lugarzinho chamado Serra do Capim, que fica às margens da Rio Bahia, quem vai para além Paraíba, 40 minutos de Teresópolis. Mas nasci no meio do mato mesmo, numa fazenda, e meu pai era agricultor. E quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai saiu dessa fazenda, que é a fazenda que, aliás, era do meu avô, lá no passado era do meu avô. Ela foi sendo vendida até que chegou numa determinada pessoa e meu pai arrendou, né, uma parte dessa fazenda para plantar. Plantava tomate, feijão, milho, essas coisas. E eu, até meus 10 anos de idade, estava lá, com 7 anos de idade, eu já ia para a roça com meu pai me levava com ele para candear boi. O que era candear boi? Meu pai arava a terra com o arado. Naquele tempo, acho que nem existia trator, né? Mas se tinha trator era só para gente rica, não era o caso do meu pai. E então tinha 2 bois puxando o arado, meu pai ali com o arado, manejando o arado, e eu na frente guiando os bois. Chamava-se candear o boi, né? Com 10 anos de idade, meu pai se mudou para a cidade, para Teresópolis, porque essa fazenda foi vendida e o dono, o cara que comprou, encheu essa fazenda de gado, então acabou a agricultura nessa fazenda, Fazenda Mundo Novo, lá em Serra do Capim. E eu vim para Teresópolis com meu pai. E eu sempre gostei de ouvir rádio. Televisão, nem sonhava em falar em televisão. Depois de muitos anos é que eu comecei a ver televisão na casa do vizinho. Ficava lá galera toda na frente, na janela da casa do vizinho, vendo a televisão, porque nem se falava. E o rádio, meu irmão tinha um rádio e ele não deixava ninguém mexer. Mas eu gostava tanto, quando meu irmão saía, eu ficava ouvindo o rádio, escondido dele. Meu pai me perturbando para arranjar alguma coisa para fazer, para não ficar na rua. Naquele tempo, criança podia trabalhar, né? E eu, o que eu vou fazer? Eu estou ouvindo o rádio e a locutora disse assim: precisa-se de operador, tratar na Rádio Teresópolis. Aí na hora eu pensei, cara, isso era um domingo de manhã. Na hora eu pensei, bom, eu não sei o que é operador, mas eu estou precisando trabalhar, eles estão precisando de operador, eu vou lá ver o que é. Fui lá, fui atendido por um senhor muito simpático, o senhor Luiz Moreno, um senhor muito simpático, muito bem vestido. Falou: pois não, meu filho. Eu falei: eu vim aqui por causa de um anúncio. Ele falou: anúncio de quê? Eu falei que vocês estão precisando de operador. E ele falou: mas você sabe o que é para fazer? Eu falei: não, senhor. Aí ele falou: então vem aqui comigo. Aí me levou numa sala, na técnica, né? Hoje eu sei que era técnica, mas naquele tempo eu não sabia nada disso. Tinha uma mesinha de áudio muito pequena, um gravador na parede, e 2 tocadiscos enormes, né, para tocar aqueles LPs, aquelas coisas. E quando eu olhei aquilo, e o locutor lá falando, e uma moça lá operando, e aí eu falei: gente, é esse negócio aqui que faz o rádio falar lá em casa? E fiquei com aquilo ali. Aí ele falou assim: dá uma olhada aí, vai olhando aí, vê o que você acha. E aí foi embora e eu fiquei ali olhando. Passei 19 dias olhando aquilo, todo dia para lá. Ficava ali olhando.
E um dia, me lembro do nome dessa moça, era Marilda, a moça que estava operando, falou assim, Haroldo, senta um pouquinho aqui para você fazer. Quando ela falou isso, o chão sumiu, as pernas desapareceram, e eu falei assim, mas eu tenho que ir lá. Sentei, ela falou, ó, a música está no ponto, o locutor vai terminar, a cabine, hoje em dia o locutor hoje em dia nem tem mais operador de áudio, sonoplasta, não tem mais em rádio, para rádio ao vivo, no caso, né? O próprio locutor já faz tudo. Mas naquele tempo tinha o locutor e o operador. E a cabine de locução ficava a uns 50 metros de distância do operador. E aí ela falou, a música está no ponto, quando ele terminar de falar, ele vai te dar sinal, você solta a música e fecha o microfone. Aí o cara estava lá lendo os comerciais, terminou, ele fez assim para mim, eu soltei a música, fechei o microfone, e naquele momento eu pensei assim, nunca mais eu faço outra coisa na minha vida. É isso aqui que eu quero fazer. Foi amor à primeira vista. Quando meu pai descobriu, um dia meu pai falou assim, Haroldo, você já arranjou trabalho? Eu falei, ele já sabia. Você já arranjou trabalho? Eu falei, já, pai. Ele falou, onde? Eu falei, na Rádio Teresópolis. Ele falou assim, não, você vai arranjar um trabalho, pois isso aí não é trabalho. Tinha uma cultura naquela época que quem jogava futebol, artista de rádio ou televisão, coisas assim, era na cabeça das pessoas daquela época era vagabundo, era coisa de vagabundo. E ele falou, não, você vai arranjar um trabalho, pô, isso aí não é trabalho. E eu me enrolei, teimei, fui ficando, até um dia que meu pai foi lá na rádio e pediu a esse senhor, seu Luiz Moreno, que era o diretor da rádio, pediu a ele que não queria mais que ele deixasse eu entrar lá na rádio. Porque eu passei a não ir para casa, eu só ia em casa dormir. Eu passei, a rádio naquele tempo fechava, ela encerrava as atividades às 11h30 da noite e reabria às 6 da manhã. Entrava no ar às 6 da manhã e encerrava às 11h30. Eu passei a colocar a rádio no ar. Eu era responsável por colocar a rádio no ar às 6 horas da manhã e ficava na mesa operando até meio-dia. Meio-dia acabava meu horário e da rádio eu não saía. Eu ficava até 11h30 da noite, a hora que a rádio encerrava. Ficava ali dentro, aquilo virou a minha vida. E meu pai, ele não vai em casa mais. Ele quer ficar o tempo todo, não quero que você... E aí esse senhor, seu Luiz Moreno, me chamou e falou, Haroldo, olha, eu conheço teu pai e não quero problema com ele. Você vai fazer o teu horário, quando terminar o seu horário, você vai sumir daqui, não quero mais você aqui, para a gente não ter problema com teu pai. E assim eu fiz, mas eu ia para casa, ficava agoniado, ouvindo o rádio, queria estar lá e tal. Fiquei 8 anos na Rádio Teresópolis. Da Rádio Teresópolis eu recebi um convite para vir trabalhar na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Na verdade eu não recebi um convite para vir trabalhar, eu vim de carona com um amigo que veio fazer um teste de locutor, me chamou para vir com ele, eu não sabia nem para que lado ficava o Rio de Janeiro naquela época. Vim com ele, enquanto ele fazia o teste eu fiquei olhando aquilo tudo, aí era uma coisa de maluco, porque a Rádio Teresópolis era desse tamanho, a Rádio Tupi era um negócio, né? E eu fiquei enlouquecido vendo aquilo, os corredores naquela época, ficava abarrotado de artistas, os artistas iam para tocar as músicas. Era onde a rádio, né? A rádio era na Avenida Venezuela, 43, quarto andar, ali próximo à Polícia Federal, na Praça Mauá ali, bem pertinho mesmo, a Avenida Venezuela. E aí esse amigo meu fez o teste, aí depois eu fui lá para uma sala aguardar o resultado do teste, e enquanto a gente aguardava, eu estava sentado do lado dele e tinha um cara aí na frente da gente e ele perguntou para essa pessoa assim, vocês não estão precisando de operador aqui não? Aí esse cara respondeu para ele assim, para quem? Ele falou, para ele. Me apontou para mim. Quando falou para ele, eu falei, esse cara endoidou, pô, esse cara tá maluco. E aí o cara falou assim, mas ele é operador? Eu era operador de áudio, né? Ele é operador? Aí ele falou, ele trabalha com a gente lá em Teresópolis. Aí ele falou, eu tenho uma vaga aqui sim, mas é de madrugada. De meia-noite às 6. Moral da história, eu saí dali empregado. Cheguei em Teresópolis, passei tudo que eu fazia para um amigo meu e comecei a vir para o Rio. Fiquei 8 anos na Rádio Tupi. Logo depois que eu comecei na Rádio Tupi, Fábio, um amigo meu, que eu acabei conhecendo naquele meio tempo, ele disse para mim que tinha uma vaga de operador na Rádio Nacional, que era do lado, 5 minutinhos de uma para outra. Era a Rádio Nacional na Praça Mauá, número 7, ali, aquele prédio que hoje está abandonado, né, em frente ao Museu do Amanhã ali. E aí ele me disse que tinha uma vaga na Rádio Nacional. Hoje, para você entrar na Rádio Nacional, você precisa fazer concurso público. Naquele tempo não precisava.
E aí ele falou que tinha uma vaga, eu falei, tá bom, você quer ir para lá? Eu falei, quero. Né? Mas como é que eu vou fazer? Eu tô aqui. Não, você pode ficar nas duas, é aqui do lado, a gente ajeita o horário e você fica nas duas. Eu falei, maravilha. Aí ele falou, você topa? Eu falei, topa. Ele falou, então dia 1º você começa. Primeiro de quando? Ele falou, agora, dia 1º agora. Aí eu não falei nada, mas fui para casa pensando assim, caramba, esse cara tá me enrolando, porque dia 1º que vem agora é dia 1º de abril. Isso é uma pegadinha. Moral da história, no dia 1º de abril eu iniciava minhas atividades na Rádio Nacional. Fiquei paralelamente nas duas, né? Fiquei 8 anos na Rádio Tupi e 10 anos na Rádio Nacional. Na Rádio Tupi, Fábio, eu conheci os maiores nomes, eu conheci, convivi, trabalhei e aprendi demais com os maiores nomes do rádio da época, que eu ouvia no rádio e jamais imaginei que um dia fosse ver um deles lá do outro lado, assim, de longe. Não, eu trabalhava com os caras ali. E na Rádio Nacional a mesma coisa. Trabalhei com os maiores nomes do rádio na época, né? Você falou em Paulo Gracindo, não foi? O Paulo Gracindo, esse monstro sagrado da televisão, ele era o rei da Rádio Nacional, era o top de linha, era um dos, tinha outros top, mas ele era, né? Eu fazia na Rádio Nacional um programa da Cidinha Campos. Aí apareceu lá na Rádio Nacional um cara chamado Roberto Rosenberg. O Roberto Rosenberg, ele foi sonoplasta na TV Globo. E ele foi para dirigir a Rádio Nacional, AM, onde eu trabalhava, e levou com ele mais 2 sonoplastas da TV Globo. O José Sobral, que nos deixou agora recentemente, e o Paulo Ribeiro, que nos deixou também já há um tempo, né? O Roberto Rosenberg foi dirigir a Rádio Nacional AM, o José Sobral foi dirigir a Rádio Ipanema, que era uma rádio que não existe mais, mas na época ela foi muito forte, ela brigava pau a pau com a Rádio Mundial. Era aquele mesmo estilo, mais ou menos aquele estilo, e a briga era feia, né? E o Zé Sobral dirigia a Rádio Ipanema. E o Paulo Ribeiro foi dirigir a Rádio Nacional FM, que era tudo junto ali, né? Que depois virou RPC e hoje eu não sei nem se existe mais essa rádio, não sei que rádio é hoje, mas virou a RPC depois. O Paulo Ribeiro... Não, aí o Roberto Rosenberg resolveu fazer um teste com alguns operadores de áudio para transformar esses operadores em sonoplastas. Né? O sonoplasta, para quem não sabe, está um degrau acima do operador de áudio. É uma coisa um pouco mais elaborada. Se bem que hoje em dia já nem se fala mais em operador de áudio, a não ser de externa. A TV Globo tem muito operador de áudio na externa, mas internamente, hoje em dia é tudo sonoplasta. Operador de áudio já tem muito poucos. Né? E ele resolveu fazer um teste com alguns operadores de áudio para que eles se tornassem sonoplastas. E eu não fiz o teste e virei sonoplasta. Porque eu tinha os olhos bonitos? Não. Porque o programa que eu fazia da Cidinha já era o próprio teste, ou pior que o teste. Porque era um programa ao vivo, de 8 ao meio-dia, onde você não respirava. Era uma pauleira, um negócio assim... E aí aprendi muito com a Cidinha, aprendi muito ali e fui promovido a sonoplasta devido ao programa da Cidinha. Aí, a Cidinha, num determinado momento, saiu da Rádio Nacional e foi para a Rádio Tupi. Eu já trabalhava na Rádio Tupi, eu só inverti o horário. Troquei o horário, da manhã, passei a trabalhar à tarde na Nacional e de manhã na Rádio Tupi para fazer o programa da Cidinha na Rádio Tupi. Fiquei 5 anos trabalhando com a Cidinha. O Paulo Ribeiro, que era o diretor da Rádio Nacional FM, resolveu voltar para a TV Globo. Ele era sonoplasta, sonorizava 99,9% das novelas das 7 na época, eram sonorizadas pelo Paulo Ribeiro. E aí o Paulo Ribeiro volta para a TV Globo. Só que eu conhecia o Paulo Ribeiro de corredor. Eu não era amigo do Paulo Ribeiro. Paulinho, tudo bem? Haroldo, tudo bem? Mas não tinha a menor intimidade com ele. Aí um dia eu estava fazendo o programa da Cidinha na Rádio Tupi, o telefone tocou e a pessoa do lado atendeu, falou, é para você. Aí eu
programa não dava para atender telefone, porque era uma pauleira. Aí, jurei. Quando entrou o comercial, eu atendia rapidamente, falei, alô, o cara falou, Haroldo, é o Paulinho. Eu falei, que Paulinho? Ele falou, Paulo Ribeiro. Eu falei, ô Paulinho, tudo bem, tudo bem. Ele falou, o que você vai fazer hoje à tarde? Eu falei, nada, vou para casa. Ele falou assim, não vai não, vem aqui na TV Globo que tem uma vaga aqui para você. E aí eu falei uma coisa para ele, cara, que era pura verdade. Eu falei, Paulinho, eu não sei onde é a TV Globo. Eu trabalhava na Praça Mauá, na Rádio Nacional da Tupi, e a TV Globo no Jardim Botânico, ainda não existia Projac. E eu falei, cara, eu não sabia mesmo onde era a TV Globo. Ele falou, Haroldo, você pega o ônibus 127 na porta da Rádio Nacional, pede ao motorista para te deixar no Jardim Botânico, na TV Globo, quando você descer do ônibus, você já vai cair dentro da TV Globo, se bobear. Eu fui e fiquei 34 anos. A minha promoção na Rádio Nacional de operador de áudio para sonoplasta, que o Roberto Rosenberg conseguiu, hoje o Roberto Rosenberg é um grande amigo que eu tenho, falo sempre com ele. Ele hoje é diretor técnico da Rádio Justiça em Brasília, há muitos anos já. E quem assinou a minha promoção, que eu tenho lá em casa, o papel está desmanchando, mas eu trato com o maior carinho. Quem assinou a minha promoção? Nós vamos contar quem assinou a sua promoção no próximo episódio. Beleza. E aí você vai contar essa continuidade, você vai contar pra gente da sonoplastia. Parece que tem uma história do senhorzinho Malta para você contar pra gente. Então a ligação, né? Jeito, então vamos parar nessa assinatura e no próximo episódio a gente continua com o Haroldo Barros.